Boa tarde, eu sou o professor Rafael da Escola Educativa, eu dou aulas de Geografia. Hoje teremos uma revisão. Na revisão você precisa de papel, caneta e lápis para anotar tudo o que for explicado. Além disso, caso não consiga entender nenhum conteúdo, assista novamente. Muito obrigado. Iremos estudar a população humana. Quando nós estudamos a população, existem vários dados. Nós tentamos entender se a população cresce, se ela diminui, como ela é constituída, se existem mais homens, mais mulheres, se estes homens estudam mais que as mulheres. Mentira, porque geralmente as mulheres estudam mais, mas se as mulheres conseguem ter salários iguais aos homens, né? Então, todas essas questões, que são questões relativas à população em geral, elas são tratadas dentro da geografia por uma ciência que chama demografia, que é a ciência que estuda a população de um determinado local ou país. Então, nós iremos estudar para a prova demografia. Iremos ver como a geografia utiliza indicadores e, o principal, nós iremos aprender a fazer uma pirâmide etária. A primeira coisa a se entender dentro da demografia é o crescimento demográfico. Isso significa quanto cresce a população de um país. Nós podemos ver no segundo parágrafo uma definição bem clara. A população de um país aumenta ou eventualmente diminui por dois processos. A diferença entre o número de pessoas que entraram no país e o número de pessoas que saíram, e o chamado crescimento natural vegetativo, que é a diferença entre os nascimentos e os óbitos. Então, além de analisar o crescimento natural, a gente vai ver se esse local está tendo um crescimento exterior, se pessoas vêm para esse país e ele acaba crescendo, ou se as pessoas estão saindo desse país e por isso ele diminui. Então, crescimento demográfico e crescimento vegetativo não são sinônimos, e é importante que a gente saiba, né, que o crescimento natural, ele é a forma como nós analisamos de maneira muito simples, né, a diferença entre os nascimentos e as mortes e os óbitos. Já que falamos do crescimento demográfico, é necessário entender como esse crescimento ocorre. Seguindo o nosso livro, nós na página 45 vamos começar a estudar o que é taxa de mortalidade, e na página 47 taxa de natalidade e taxa de fecundidade. Por quê? Vocês lembram que estava escrito aqui no livro e eu falei sobre o crescimento vegetativo ser um crescimento que ele mede o número de óbitos e o número de nascimentos, e é através dessa diferença, né, das pessoas que morreram e das pessoas que nascem, ele vai saber se a população está crescendo ou não. Pois então, como a gente sabe quantas pessoas morrem e como a geografia estuda isso? A geografia, ela tem um indicador chamado taxa de mortalidade. O que é a taxa de mortalidade? Ele é um índice das pessoas que morrem e ele é expresso não em porcentagem, mas por mil. Aqui, por exemplo, vamos ao segundo parágrafo do livro. Desde o final do século XIX, os índices de mortalidade no Brasil vêm diminuindo, tendo sido registradas as taxas de 30,2 por mil em 1890, 26,4 por mil em 1920, 14,2 por mil em 1960 e 6,35 por mil em 2010. O que significa? Significa que morrem em geral 6 pessoas e 0,35 a cada 1.000 brasileiros por ano. Bom, tendo esse índice, iremos agora a um outro indicador, já que a gente já sabe quantas pessoas, o indicador da taxa de mortalidade. É a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? É para ver quantas pessoas nascem, né? Para ver como que a população está aumentando naturalmente, né? A taxa de natalidade, ela também é feita por mil, assim como a taxa de mortalidade. Como é um cálculo, né, da taxa de natalidade
menos a taxa de mortalidade. Então, na matemática, a gente utiliza a mesma proporção, né? Então, vai ser por 1000 também. Então, aqui, por exemplo, nesse último parágrafo, a gente pode analisar um pouquinho, porque ele compara, né, as taxas de natalidade de vários países. Vamos lá? Aqui, ó. Apesar de terem diminuído de modo significativo nas últimas décadas, os índices de natalidade no Brasil ainda são relativamente altos quando comparados aos dos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, a taxa é de 12,6 por 1000. Isso significa que nascem 12,6 pessoas a cada 1000 pessoas que vivem lá nos Estados Unidos por ano. Isso. E na Suécia é de 8,4 por 1000. Todavia, a taxa de natalidade no Brasil, cerca de 18 por 1000 entre 2000 e 2010, que ainda se encontra em queda, é sensivelmente mais baixa do que aquelas ainda registradas nos países campeões de crescimento demográfico, como Níger, Uganda, Somália ou Haiti. Taxa de fecundidade é o índice que mede a quantidade média de filhos por mulher no final de sua idade reprodutiva. Aqui a gente pode observar, né, a taxa de fecundidade da mulher brasileira, por exemplo, passou de 5,8 em 1970 para apenas 1,9 em 2010. Isso significa que as mulheres na década de 70 elas tinham em média 6 filhos, né? E hoje em dia a média é que as mulheres têm um pouco menos que 2 filhos, no caso do Brasil. Pirâmide etária. A pirâmide etária é uma forma gráfica que representa a população dividida entre dois segmentos, né, homens e mulheres. E aí dentro desse segmento a gente vai informar dentro do gráfico os anos que essas pessoas têm. Então a gente vai dar a faixa etária dessas pessoas, né? Por isso que chama pirâmide etária, porque ela consegue mostrar quantas pessoas tem em cada faixa etária. É importante a gente ver que, por exemplo, aqui, né, existem 3 pirâmides etárias do Brasil. A primeira pirâmide etária, ela parece muito com uma pirâmide, porque a base dela é larga e o topo dela vai se estreitando. À medida que vai subindo, ela vai se estreitando. A de 2000 já não parece tanto uma pirâmide, porque ela não se estreita tanto quanto sobe, mas vai tendo uma diminuição. Aqui em 2010, a base dela já começa a ser menor do que algumas partes, né, do que, por exemplo, a população jovem. Então, é importantíssimo nós termos o conhecimento desse tipo de gráfico, porque isso aqui são 2 gráficos dentro de uma mesma figura, né? O gráfico da distribuição entre as mulheres e entre a população feminina brasileira e a idade. Prestem bem atenção neste mapa da página 63. O título dele: Comércio Internacional de Escravos. Vocês podem ver que quanto maior e mais grossa a seta, significa que recebe maior número de escravos. E qual maior? Isso depende da espessura da faixa. Ó. Se ela é bem fininha, assim, ó, 1 milhão. Se ela já não é mais tão fina, 2, 4 milhões, com ela relativamente larga, né, do tamanho do cursor do mouse, e com ela com 2 vezes do tamanho do cursor do mouse, 8 milhões. Aqui a gente pode ver que o Brasil ele é o país que mais recebeu escravos em sua época colonial. Consequentemente, a população brasileira no Brasil colonial e no Brasil império era constituída por negros, mais da metade, né? O que acontece? Havia no século XIX muitas teorias sobre a pureza racial, sobre o desenvolvimento dos países, e essas teorias elas pregavam a superioridade da raça branca. O que acontece então? O imperador ele inicia um programa
de imigração massiva para trazer colonos holandeses, espanhóis, italianos, sobretudo italianos, alemães, portugueses e espanhóis, né? E aí, como a gente pode ver nessa foto aqui, né, de família de agricultores italianos em uma hospedaria de imigrantes no estado do Pará. Foto de 1898. Bom, o que ocorre é exatamente isso, né? Um processo de branqueamento da população. A população ela acaba recebendo muitos imigrantes europeus, né? Recebe um pouco de imigrantes asiáticos também, mas sobretudo japoneses, mas é muito baixo com relação ao nível dos europeus que entraram aqui. E a população brasileira ela acaba se diversificando e perdendo muito dos elementos que ela tinha no Brasil colonial, né? Que era uma população negra, agora uma população bem diversificada,